Ajuda a sair um pouco da posição habitual que eu tenho. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia aí a todos. Estamos aí no 19º dia, como eu falei para vocês. Eu não vou nem falar o dia da semana, que a semana começou hoje. Então, vamos lá, a semana começou hoje e vamos ter, com certeza, aí um dia abençoado. Por isso que eu pediria a vocês aí, aqueles que puderem, fechar os olhos, agradecer ao Pai mais um dia. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um amanhã e por estarmos juntos aqui contigo, Pai. Nós reconhecemos que nem todo dia acordamos animados. Às vezes a empolgação vai embora, o silêncio aparece e o cansaço também. Mas hoje, Pai, nos pedimos que nós escolhemos continuar, não por obrigação, mas por decisão, Pai. Porque queremos governar a nossa mente e o nosso dia. Guarda e protege nossos pensamentos, Pai. Tira a culpa, tira a pressão e traz a clareza, Pai. E nos dá força para fazer o simples, o básico, que é o que sustenta. Por isso, Pai, que essa manhã seja um alinhamento e que esse governo permaneça ao longo do dia. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Exatamente isso. É isso que eu tenho colocado e vamos repetir hoje. E aí, quando eu falei a questão de repetir, é reforçar. E vou apresentar algo para vocês que, poxa, ontem eu fiz uma pesquisa com vocês aí, e essa pesquisa ela trouxe exatamente uma linha. A linha é quando a empolgação vai embora. Quem está, quem está empolgado aí, quem está numa linha de manter-se firme. Eu não cheguei a ver a última, vamos dizer assim, deixa eu até buscar aqui, se eu consigo ver aqui, pegar, deixa eu. 6 pessoas seguindo firme, uma pessoa cansada, mas continua. Eu vi que eu coloquei duas, vamos dizer assim, a possibilidade de mais de uma opção. Então, em silêncio, mais presente. Eu até depois fiz um pequeno comentário sobre a questão do silêncio e vou repetir hoje só para ajustar. E 2 pessoas precisam ajustar o ritmo. É como eu comentei, né? Essa é um termômetro, não é uma avaliação. Isso que eu quero deixar muito bem aqui conosco. Nós estamos aqui juntos, sim, por um propósito. Esse propósito é uma decisão nossa, ou uma decisão de cada um. Tá? Então, quando a empolgação vai embora, e isso realmente acontece, e eu vou mostrar para vocês que não é só uma decisão nossa aqui, no sentido de desistir, mas a questão da empolgação. Porque aqui, pessoal, é que muita gente para. Aonde nós estamos, é aqui que muita gente para e muita gente já parou. Por quê? Quem continua começa a governar a própria vida. Se existe algo não sei se existe algo mais valioso do que você governar a sua própria vida. Então, quem se mantém, quem ultrapassa, se mantém de uma forma grandiosa, porque começa exatamente a governar a sua vida. E por que eu quis dizer exatamente governar a sua vida? Quero compartilhar algo que seja até rápido, né, com vocês. Por que dá vontade de parar no meio do caminho? Nós estamos falando no meio do caminho, pessoal. Estamos falando no meio do caminho. E existem pesquisas, eu vou apresentar um pouco para vocês, algumas pesquisas que eu fiz, que pesquisas sobre, principalmente metas, objetivos, né, sobre mudanças de hábitos, que mostram um padrão muito claro. Eu vou apresentar essa pesquisa para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar com essa pesquisa. Por que vocês vão concordar? Porque a maioria das pessoas começam animada e a empolgação inicial sempre diminui.
e começa a pensar em desistir justamente quando a empolgação vai embora. Por que isso acontece? Isso normalmente acontece, pessoal, antes de um mês. A pesquisa mostrou para mim que, na verdade, ela, vamos dizer, diminui antes nem de um mês, antes de 2 semanas. E não é porque a pessoa não consegue, é porque ela ainda não vê resultado. É isso aí, não vê resultado. A mudança real ainda não apareceu, porque como seres humanos, nós queremos uma mudança, vamos dizer assim, rápida. Se essa mudança não acontece, que nós não conseguimos ver de forma externa, nós acabamos até comprometendo aquilo que nós já temos de mudança interna. Olha, eu vou repetir essa frase. Essa frase não estava no script. Foi, foi agora que Deus me deu essa direção de falar. Quando nós não vemos nenhuma mudança externa, nós comprometemos a mudança interna que já existe. E é esse fator que eu gostaria de compartilhar no dia de hoje com vocês. Isso serve para mim em alguns momentos, por isso que eu falo para vocês que antes de fazer esse desafio ou compartilhar com vocês, esse desafio está sendo de uma forma é, maravilhosa para mim. Porque toda vez que eu preparo o material, isso vai de encontro a ajustes, a vitórias, a conquistas, a necessidade, mais uma vez, de ajustar que eu tenho ao longo dos meus dias. E se em algum momento a mudança real ainda não apareceu, e se algum de nós possa achar que algo deu errado, mas a verdade é essa, pessoal. É aqui que a maioria desiste. É aqui que a maioria desiste. Eu já desisti. Eu já desisti algumas vezes. Exatamente nesse período. Exatamente nesse período. E eu acredito que vocês também. Eu não digo certeza porque não dá para responder por vocês, mas eu tenho assim uma convicção que a grande maioria aqui já teve isso ao longo da sua vida. Por que eu tenho essa convicção? Porque olha que eu vou apresentar para vocês. Isso é uma pesquisa que eu fiz. 80% das pessoas desistem das suas metas em janeiro. Ou seja, quando a gente coloca no final do ano, no final de cada ano, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. 80% das pessoas desistem das suas metas em janeiro. Eu nem sabia, mas já existe até o Dia dos Desistentes. Ou seja, pesquisa mostra que a segunda sexta-feira, ou seja, segunda sexta-feira, pessoal, 10 dias antes. O ano começa, 10 dias antes, as pessoas já estão desistindo. Já criaram o Dia dos Desistentes, porque a motivação inicial cai e muitas resoluções são abandonadas. E isso reflete exatamente na baixíssima taxa de sucesso. Apenas cerca de 8% das pessoas cumprem suas resoluções de ano novo até o final do ano, pessoal. Quando eu fiz essa pesquisa e analisei esses percentuais, eu falei, uau, o Sandro é diferente. O Sandro está dentro aí dos 8%. Em nome de Jesus. Mas o Sandro já esteve dentro dos 80%. E Jesus é que tem me ajudado a tirar esse zero, em vez de ser 80, ser 8. Porque, pessoal, é muito nítido, é muito claro quando nós começamos algo que essa empolgação, ela existe. Porque nós, como seres humanos, nós entendemos que somente a empolgação vai nos levar ao dia seguinte a ter o resultado esperado. Mesmo sabendo, vamos dizer assim, com exemplos próprios, que isso não acontece. A nossa mente, ela usa esse argumento da empolgação para a gente tomar alguma decisão, mas no dia seguinte, nós mesmos esquecemos do que nós fizemos. Nós decidimos, pessoal. E a palavra decisão, eu também estou mudando essa palavra decisão. A decisão não é algo que eu simplesmente faço
e no dia seguinte já desisto. A decisão não pode ser aquilo que eu vou até o fim, mesmo sofrendo. Então, eu comecei a ajustar as duas coisas, né, nessa palavra decisão. Primeiro, quando é uma decisão sim, uma decisão que eu tomei a decisão porque é o melhor para mim. Se é o melhor para mim, eu não vou desistir. Segundo, eu tenho condições e eu tenho possibilidade de ajustar. E isso faz com que a minha decisão ela seja flexível ao ponto de fazer ajustes, se tornar ela um pouco mais leve. Eu não posso, nós não podemos, vamos colocar assim, se martirizar porque eu tomei a decisão de ir até o fim, eu vou até o fim. É isso que eu tenho comentado em alguns dias aqui. Pessoal, não é a força. Nada na vida funciona somente com a força. E a força ela pode ser transmitida em o quê? Em constância. E até leveza. Até leveza. É que algumas pessoas usam e têm a ideia que leveza é alguma coisa frágil. Não é. Não é frágil. Certo? E por que eu quis trazer e estou trazendo isso para vocês? Porque olha só os fatores de desistência. Olha só, foi uma pesquisa. Falta de clareza e objetivos desproporcionais à realidade atual. Falta de planejamento. Entusiasmo sem um plano de ação concreto. Aquilo que eu comentei, pessoal, não basta, não, nós temos que evitar ser genérico para nós mesmos. Se nós temos vontade, se nós temos desejo, se nós temos interesse, muda tudo isso para. É uma decisão minha mudar. Só que eu vou mudar por causa disso, 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 disso. Peça a Deus, Deus, como é que eu escrevo isso? Como é que eu coloco de uma forma clara isso? Porque ao longo das nossas vidas, nós não tivemos, eu vou falar nós, e é claro, não vou generalizar todo mundo, ou muitos de nós, talvez a palavra seja muitos de nós, não tivemos essa, vamos dizer assim, essa instrução, esse hábito de tudo aquilo que a gente coloca como um desafio, como uma decisão, colocar de uma forma clara para nós. Porque se eu coloco de uma forma clara para mim, eu consigo colocar de uma forma clara para qualquer pessoa. E nós só conseguimos grandes coisas com outras pessoas conosco. Nós não conseguimos nada grande sozinho. Por isso que eu quis colocar, quando eu fiz quando eu tive não somente o desejo, a vontade, o interesse, mas a decisão que eu teria sim esse período, e eu nem vou falar 2026, né, porque a minha decisão foi lá em outubro, novembro de 25. Mas quando eu falei, Deus, eu preciso ajustar muitas coisas que eu não fiz ao longo da minha vida. Eu preciso tirar de mim aquele peso que eu sei que só me prejudica. Eu preciso tirar de mim o entendimento que tudo que eu fizer tem que ser feito de uma forma perfeita, porque perfeição não existe nessa terra. Sandro, Oi? a tela aqui eu acho que está travada, não dá para. Não? Tá onde? Tá aparecendo tudo, você não compartilhou nos slides. Não? Sério? Nada, nada, nada? Aparece todos os slides, mas assim, tela por tela, não. Ah, então tá bom. Então deixa eu compartilhar aqui, porque o que acontece é que quando eu. Bom, voltando aqui. Obrigado, Sandra, por ter avisado. Como eu coloquei para você, a decisão, muitas vezes, ela não é colocada somente para que a gente possa, ao longo do nosso dia, saber que houve uma decisão e essa decisão ela tem que ser até o fim. A decisão, pessoal, ela tem que ser feita, sim, com convicção, mas acima de tudo, antes da convicção, ela tem que ser feita de uma forma clara. E por que eu quero dizer para vocês que tem que ser de uma forma clara? Porque quando eu tomei essa decisão de compartilhar isso com vocês, e essa foi uma decisão que eu tomei, essa decisão ela não foi fruto de algo que eu não gostaria de fazer. Só que eu entendi que esse algo que eu gostaria de fazer, ele precisava sim ter pessoas, ele precisava ter amigos, ele precisava ter irmãos, eu precisava de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém, vamos dizer, caminhe junto comigo. Está agora compartilhado corretamente? Sandra e demais, o que é que está aparecendo para vocês aí?
Tá, 80% das Sim, pessoas. sim. Então, o que eu quis mostrar depois para vocês é que quando eu tomei essa decisão de falar, eu preciso ajustar, eu preciso mudar algumas coisas da minha vida, mas sozinho será muito mais difícil e eu não vou conseguir, porque sozinho eu não consigo grandes coisas. Então, eu compartilhei com vocês. E à medida que eu compartilhei com vocês, eu percebi que também vocês tinham algo em comum. A, a tomada de decisão nossa em comum foi de mudar o nosso dia, tomando para nós o governo do nosso dia. Por quê? Porque quando nós acordamos pelo Pai, quando nós despertamos para a vida, nós já entrávamos no automático, nós já entrávamos naquela sensação que precisávamos correr, nós já entrávamos naquela decisão que alguma coisa iria acontecer. E, pessoal, é muito sufocante todos os dias você acordar com essa linha de entendimento, que parece que você tem que fazer tudo apressado, tudo correndo, e não tem tempo para parar. Eu falei, não, vamos lá. Vamos começar tudo de uma forma que eu tenho o domínio da minha mente. E eu tenho. Eu tenho que colocar isso para mim. Porque se eu não colocar para mim, outras pessoas vêm estar. Sandro, então, se você não tem o controle, eu vou ter o controle sobre você. E quando eu fiz essa pesquisa, e estou compartilhando com vocês, estava mostrando agora quais são os fatores de desistência, que é a falta de clareza e os objetivos, nós comentamos isso já ao longo de alguns dias aqui. A necessidade que nós temos de escrever com clareza, mostrar para nós mesmos o que é que eu preciso fazer, como eu vou fazer isso. E colocar de uma forma simples, mas clara. A falta de planejamento que eu também mencionei aqui, que é quando a gente começa de uma forma entusiasmada e logo em seguida cai esse entusiasmo e acabamos desistindo. Isso aconteceu comigo, como eu falei para vocês, muitos de nós aqui já aconteceram isso, de começar algo e simplesmente desistir antes do resultado. Por quê? Porque o resultado externo não estava aparecendo. E aquilo que já estava mudando dentro de nós, a gente simplesmente ignorou. E é isso que eu coloquei assim, o vale da desilusão. É o período onde o esforço inicial não gera resultados. Dei o exemplo da academia, quando você começa um exercício ou atividade física após anos ou meses sem prática nenhuma, gera uma dor. Mas essa dor é reflexo o quê? Do exercício que você fez, e algo que você fez novo. Nesse caso, a dor é o resultado externo, mas essa dor traz para a gente vamos dizer assim, uma sensação de, não uma sensação, uma vontade de desistir. Então, o resultado externo, que é a dor, gera uma vontade de desistir, causando, exatamente como eu coloquei, causando desistência. E autossabotagem, estresse. Por isso que eu estou colocando que nós, como seres humanos, nós temos que entender que nós nunca vamos ser perfeitos. Nós não somos e nunca vamos ser perfeitos. Então, isso por si só já traz para a gente a sensação seguinte: vamos ser leve, vamos ter menos cobrança. Que é isso que eu falo, cobrança excessiva. Rotinas exaustivas, cobrança excessiva, levam ao abandono mesmo. E isso afeta a saúde mental. Nós não somos super-homem nem super-mulher. É importante a gente refletir sobre isso. Nós somos filho do Pai e nós somos perfeitos. Mas o Pai, ele sempre pede para que a gente dependa dele. Então, compartilhe com o Pai todos os dias aquilo que você tem intenção de fazer. Mas saiba que você sozinho você não vai fazer. Saiba que você não é um super-homem nem uma super-mulher. Saiba que você tem limite. Deus sabe, Deus colocou limites para nós. E é esse o ponto que eu gostaria de reforçar aqui com vocês. Os 19 dias, ou 20º dia que nós estamos chegando, é um marco, sim, é um marco, para mim, muito importante. Por quê? Porque eu já coloquei que essa decisão minha, ela vai durar para sempre. Mas não é o fato de um dia, 2 dias, 3 dias eu me ausentar, eu faltar, não quer dizer que é uma fraqueza minha. Porque o que está mudando internamente de mim, dentro de mim, é o conhecimento que eu sim posso e devo tomar o controle da minha vida. E eu posso simplesmente dizer assim: eu não vou escutar isso, eu não vou escutar aquilo. A minha decisão é essa, porque eu sei o que é melhor para mim.
Mas é claro, quando eu falo que eu sei o que é melhor para mim, eu tenho que compartilhar com o Pai. E pessoal, quando nós compartilhamos com o Pai, e isso tem que ser uma rotina diária e de preferência. Eu vou usar o meu exemplo, mas eu sei que tem pessoas que têm, vamos dizer assim, uma energia muito maior à noite, até de madrugada, e outros de manhã. Eu vou compartilhar até algo. Ontem eu estive na igreja participando de um encontro que nós fazemos todo mês, que se chama Café com os Homens de Verdade, onde é o momento de a gente bater um papo, tomar um cafezinho, comer um pãozinho, bater um papo lá na igreja mesmo. E conversa vai, conversa vem. Então a gente começando a falar sobre um pouco de tudo. E depois, é claro, a gente escuta a palavra. Mas nessas conversas entre nós lá foi colocado exatamente isso foi não foi só um exemplo, foi mais de um exemplo que alguns casais têm, enquanto eles têm uma, vamos dizer assim, uma atividade muito mais, vamos dizer assim, clara, muito mais ativa na parte da manhã, onde a mente da pessoa está mais tranquila e mais preparada para fazer algumas coisas, tem outras pessoas que é à noite. Dois amigos falaram que moram em apartamento e a esposa quer começar a fazer a faxina à meia-noite. Ele começou já falou para calma, calma. Não, mas é que eu tenho que fazer agora, porque amanhã cedo eu vou ter que começar, vou trabalhar e tem as crianças. Então a pessoa falou, calma. Então, ou seja, exemplos são colocados para a gente refletir também, né? A gente reflete também naquilo que a gente tem como rotina, tá? Então eu quis trazer esses fatores de existência aí como algo para que a gente possa também reavaliar tudo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos pensando e tudo aquilo que nós estamos decidindo. Por quê? E aí eu vou colocar em cima também dessa pesquisa. Não foi o Sandro. Segundo alguns especialistas, como evitar a desistência? Foque na consistência, não apenas na motivação. Estabeleça hábitos e horários fixos. Estabeleça hábitos e horários fixos. Permita-se errar. Aos meus amigos, aos meus irmãos que porventura não estão aqui nesse momento, e que por algum motivo entendeu por ter faltado um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, e fica pensando: isso não é para mim, eu não tenho força, eu não sou capaz. Falo para vocês, voltem. E não é o Sandro simplesmente está falando, porque se a tomada de decisão foi sua no início, saiba que a persistência após e eu poderia colocar vários deslizes, é a chave para o sucesso, não a perfeição. Não é perfeição, pessoal. Nós não somos seres humanos perfeitos. Quando eu falo perfeito, Deus criou a perfeição. Deus nos criou perfeito nesse sentido, mas Ele sempre pede para que a gente compartilhe com Ele, porque Ele sabe dos nossos limites, sabe das nossas fraquezas. E é isso. Esse desafio foi colocado exatamente para que a gente saiba que nós podemos sim ter o controle da nossa vida a partir do momento que nós sabemos que o deslize faz parte, faz parte. E aí eu quis trazer também de uma forma, vou dizer até o nome assim, nomeando o momento. O que seria o nomeando o momento? O meio do caminho que eu comentei. Se existe esse padrão humano que acabamos de ver aí, que é muito claro, onde começamos animados, seguimos por alguns dias, e no meio do caminho o silêncio aparece, e aí eu aproveito e já que a gente tem que encarar que não é um fracasso, é verdade, não é um fracasso, é o meio, e o meio sempre é o lugar mais sensível dessa jornada. Na pesquisa foi até antes do meio, né? Mas eu quis trazer o meio porque é exatamente isso. Nós estamos aqui já praticamente aí com 2/3 da nossa caminhada dos 30 dias. E eu quis também trazer ontem, e fiz esse comentário sobre a questão do silêncio, o silêncio. Talvez a palavra silêncio ela traga para nós uma linha que eu não estou participando, eu não estou conversando. Esse modelo de desafio foi feito exatamente para o Sandro falar, somente o Sandro falar.
E quando falamos aqui em silêncio, aqui no desafio, não estamos falando de gente distante. Eu quero dizer isso, vocês não estão distantes. Estamos falando do processo interno, ou seja, o silêncio do processo interno. O que isso quer dizer? Gente que está ouvindo, gente que está praticando, está amadurecendo por dentro, mesmo sem conseguir ainda colocar tudo em palavras ou ações. Mesmo sem conseguir ainda colocar tudo em palavras ou ações. Porque, para mim, o silêncio não é ausência. O que eu quis colocar do silêncio é internamente, ou seja, o processo interno. Aquilo que está, assim, mudando ou já mudou internamente entre vocês, ou entre nós. E é isso que eu quero que... O silêncio, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser uma força, mas olhando internamente, não olhando externamente. Tá? Então, talvez o silêncio, quando você olha externamente, eu não estou participando, eu não estou falando. Não, o modelo dos 40 minutos de DPH, DPH, você viu, não, até eu estou reduzindo, DPH, desafio das primeiras horas, é exatamente fazer com que esses 40 minutos seja algo que nós escutamos, entendemos e passamos a executar, primeiramente de forma interna. Eu falei lembro nos primeiros dias, a prosperidade, pessoal, ela primeiro nasce internamente, para depois se tornar externa. Então, internamente, a prosperidade que tem que nascer em nós primeiro. Nós temos que ter essa força interna. E é isso quando Deus nos acorda e fala assim: vamos lá despertar para a vida, despertar para o comando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Se nós temos esse entendimento interno, nós começamos a se preparar e, consequentemente, a observar a armadilha. E que é a armadilha, Sandro? Quando eu coloquei a armadilha, eu falei, poxa, eu tenho que colocar de uma forma mais clara, pessoal, porque muitas vezes uma palavra só pode. Naquele momento que a pessoa ainda está acordando, a mente já começa a trabalhar. Aí eu falei, a mente, exatamente isso. A armadilha é quando a mente se engana, ou quando a mente nos engana. A mente, pessoal, quando a empolgação vai embora, começa a mentir para a gente. A mente, quando a empolgação vai embora, ela começa a mentir para a gente. Em que sentido? Ela fala assim, ó, se fosse para valer, se isso aqui fosse para valer, eu já estaria sentindo algo. Eu não estou sentindo algo. Não estou sentindo nada. Eu acordo de manhã, muitas vezes, forçando, vamos lá, acordo, aí fico deitado na cama, daqui a pouco, estou dormindo novamente, aí acordo, já são quase 6 horas, não vai dar tempo. Acordo 10 para as 6, não vai dar tempo. Mas a mudança real, pessoal, quase nunca começa com barulho. Então, é aquilo que eu comentei, nós temos que fechar os ouvidos para o barulho externo. E é isso que eu comento. O nosso sucesso, a nossa mudança, ela começa com uma constância, que muitas vezes é silenciosa. E até fazendo uma conexão com o dia de ontem, dia 18, eu tenho feito isso, porque eu tenho feito buscando sempre trazer o que nós estamos falando hoje, tendo conexão com os dias ou o dia anterior. Porque esse desafio eu procurei, eu estou fazendo para ser uma conexão, para que não seja algo novo, como comentei ontem, todos os dias. Porque o algo novo, parece que o velho, você já tem o domínio pleno. Quando falo velho, o dia anterior. E eu sei que não é isso. A gente sabe que existe uma necessidade de um trabalho contínuo. Então, ontem foi o começo. Ontem, quando nós começamos a falar, quando falamos de começar o dia no lugar certo, vocês lembram que eu falei o seguinte, importante é que a gente tenha em mente ao acordar, o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro é agradecer ao Pai por ele ter acordado. Segundo é você começar a despertar e você tomar as rédeas do seu dia. E hoje, o que é que nós estamos falando? Hoje estamos falando que nós não vamos abandonar esse lugar, só porque o sentimento mudou, só porque eu estou cansado, só porque a empolgação foi embora. Hoje é a sustentação. Governo, pessoal, não depende de empolgação.
Governo depende de decisão. Pessoal, decisão. Se for uma decisão, mantenha essa decisão com leveza. A decisão não é obrigatoriamente força, não é obrigação. A decisão é um compromisso com você que você tem certeza que vai cumprir, porque você é flexível, você é maleável. Maleável não é ser fraco. E aí, quando nós vamos começando a entender isso, nós vamos mudando essa situação, porque algumas palavras ao longo da minha vida, eu tinha um entendimento, e hoje eu agradeço ao Pai mais uma vez, ele tem uma visão, eu tenho uma visão diferente disso. Então, pessoal, hoje é a sustentação. E a virada? A virada dessa decisão, que vai sustentar quando a emoção some, a empolgação, pessoal, ajuda sim a começar. A decisão sustenta até o fim. Então, quero que vocês guardem isso. A empolgação ajuda a começar. A decisão sustenta até o fim. Se você continua, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem estar empolgado, e mesmo estando atrasado, você não está atrasado. Você está amadurecendo. Nós estamos amadurecendo. Então, para a prática do dia 19, quando der vontade de parar, a prática de hoje é simples, tá? É simples e real. Simples e real. Quando der vontade de parar, não discuta com a mente. Não discute. Apenas faça o básico que você já decidiu, que nós decidimos já. E qual seria o básico, pessoal? Primeiro, silêncio. Ter esse momento de silêncio com o Pai. Agradecer, se fortalecer e direcionar. Presença. E a presença, ela tem que ser constante. A presença física, mas a presença espiritual. E, por último, continuidade. Nós estamos avançando, nós estamos indo em direção à decisão que nós colocamos, o propósito que nós colocamos, e nós vamos manter isso, não somente por os 30 dias, nós vamos manter em frente, eu tenho certeza disso. Para finalizar, declaração. Eu tenho colocado esse slide porque eu gosto de colocar uma declaração que seja simples, mas seja bem factível. A declaração para hoje é algo simples, para repetir ao longo do dia. Faça somente isso. Agora não é sobre sentir, é sobre governar. Repita isso sem brigar com você mesmo. Agora não é sobre sentir, é sobre governar. Não é cobrança, é posicionamento. Então, se é posicionamento, nós vamos se posicionar para esse dia, agradecendo mais uma vez o Pai. Então, vamos, para encerrar, colocar assim: quem continua no meio, governa no fim. Então, nós não vamos desistir no meio. Nós vamos governar, porque nós vamos até o fim. E se você chegou até aqui, saiba de uma coisa, pessoal: você não está atrasado. Você está exatamente onde pessoas que mudam de verdade chegam. Pessoas que mudam de verdade chegam. E continuar agora não é obrigação, é governo. Então, agradecendo ao Pai. Então, a oração de encerramento vai ser simples, quem puder fechar os olhos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por amanhã, obrigado por essa oportunidade, Pai, obrigado por essas palavras de não desistência, de manutenção, de continuidade e de sabedor que nós somos, que nós não somos perfeitos, não somos super-homens, super-homens, super-mulheres, mas que somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor porque tudo de bom que temos na nossa vida e tudo de bom que teremos na nossa vida, sim, Pai, é um plano preparado para o Senhor, um plano claro, e que essa clareza chegue até as nossas mentes, chegue até os nossos dias, que tudo que fizermos com clareza, tudo que fizermos com planejamento, tudo que fizermos compartilhando com o Pai, é vitória certa. E eu tenho certeza que a vitória é certa para nós, Pai. Por isso, mais uma vez, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver quem está por aqui. Está todo mundo aí? Então, beleza. Está todo mundo. Então é isso, pessoal. Vamos seguindo. Eu vou compartilhar depois esse vídeo. Quem tiver tempinho, ao longo do dia de hoje, escute novamente. Para mim está sendo um exercício muito bom repetir ou escutar novamente o vídeo, porque tem algumas coisas que solidifica quando você faz a repetição. O próprio desafio dos 30 dias, isso mostra clara que a gente tem que
reforçar aquilo que a gente está escutando. Então, escute novamente, se dedique uns 30 minutos e anote aquilo que você entendeu de uma forma, vamos dizer assim, é, mais clara a partir de escutar novamente esse vídeo, tá bom? Fique com Deus, um domingo abençoado para nós e amanhã Amém. estaremos aqui, de volta, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom Bom, dia. Bom dia. tchau. Tchau.